Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler o verso 13, 14, 15 e 16. Mateus 5, de 13 a 16. O texto diz assim, e quem está falando é o próprio Jesus. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, essa é a sua santa palavra. E nós te pedimos que ela nos transforme nessa noite. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que ouvimos. E nós pedimos que pelo poder do teu Espírito Santo nessa noite venha um novo olhar, a revelação do Senhor sobre essa palavra, que as escamas dos nossos olhos sejam retiradas e que nós possamos ouvir e colocar em prática, numa atitude deliberada, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. É tão interessante a gente falar desse tema, mulheres iluminadas, porque o chamado do Senhor para os seus filhos é que a luz de Cristo resplandeça em nós. Eu achei tão interessante quando nós estávamos aqui ministrando louvor, cantando louvores ao Senhor, e a gente canta o Pai Nosso. Se a gente pensar no Pai Nosso, gente, que oração poderosa que o Pai Nosso é. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Mas espera aí, o reino de Deus já não veio? Jesus já inaugurou o reino? Não foi Jesus que fundou o reino? Mas nós vivemos sob o reino, sob o reinado de Cristo. E quando nós vivemos sob o reinado, nós seguimos as leis desse rei. Nós obedecemos a esse rei. E é isso que faz o reino ser verdadeiro, ser eficaz. Nós estamos inseridos num mundo mergulhado no maligno. O mundo entregue a Satanás e aos homens. Mas nós não estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós pertencemos a Deus e estamos debaixo do seu governo. E o que torna isso real? A nossa atitude prática no nosso dia a dia. Venha a nós o teu reino. E a gente pensa que é uma coisa que Deus vai fazer sozinho, né? Venha a nós o teu reino. Tudo que ele tinha que fazer, gente, ele fez. Ele deu o seu único filho. A Bíblia diz, porque Deus amou, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? O Senhor Jesus veio fazer reconciliação. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio fazer reconciliação entre a humanidade declinada e distante do seu Criador. E ele não apenas veio fazer reconciliação entre criatura e Criador, mas ele veio inaugurar um novo relacionamento. Um relacionamento do pai com os filhos. Jesus nos apresenta um Deus que é Pai. E quando você vive debaixo dessa paternidade, quando você vive debaixo desse reino, ele se espalha através de você. Então, uma vez eu conversando com um dos meus filhos, eu falei assim, mãe, tudo que você fala é Deus. Parece que você está pregando para mim. Parece que você é minha pastora. Eu falei assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Na minha vida, não tem desassociação de a minha vida secular e a minha vida com Deus. A minha vida dentro da igreja e a minha vida lavando vasilha. Não tem.
Se eu estou lavando vasilha, eu sou de Deus. Se eu estou lavando roupa, eu sou de Deus. Se eu estou educando você, eu sou de Deus. Se eu estou no púlpito, eu sou de Deus. Eu sou de Deus dentro do avião, eu sou de Deus andando de ônibus. Eu sou de Deus nas minhas amizades, nos meus relacionamentos. Eu sou um agente do reino de Deus onde eu estiver inserida. Não interessa a tarefa que eu estou fazendo. Interessa de quem eu sou, a quem eu pertenço e que preço me comprou. Então, sinto muito se isso te incomoda. Mas não tem jeito de eu desassociar Deus da minha vida. Se eu desassocio Deus da minha vida, eu volto a ser morta nos meus delitos e nos meus pecados. Eu volto a estar sepultada. E eu quero estar sepultada com Cristo e não pelo mundo. E a gente tem que ter essa consciência. Quando a gente pensa no Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, se eu vivo sob um reinado, eu obedeço a esse rei. Eu obedeço. Amor, amar a Deus não é cantar músicas que falem de amor. Amar a Deus não é ser frequentador assíduo de uma igreja evangélica. Amar a Deus é obedecê-lo. Obedecê-lo. Não adianta você frequentar a igreja e continuar sendo fofoqueira. Não adianta você continuar sendo igreja e ser uma esposa insubmissa, rebelde e boca dura. Não adianta. Ah, Helena, mas aí não dá não, Helena. Aí não vou chegar lá nunca. A vida é difícil, minha filha. Eu sei, eu sou mulher, tenho um temperamento que só Jesus mesmo para me aguentar. Mas nós estamos sendo transformadas de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Se eu estou ruim hoje, amanhã eu vou estar melhor. O Senhor vai me levando, pela obediência à palavra de Deus, Ele vai nos aperfeiçoando. Mas para isso nós temos que depender dEle. Nós temos que entrar debaixo desse governo. Nos submetermos ao seu senhorio. E assim a luz que brilha nele vai passar a brilhar em nós. Ele fará, pela disposição do nosso coração em obedecer, a obra em nós e através de nós. Quando a gente olha para Jesus, no Getsemane, ele estava em crise. O lado humano de Jesus estava falando, foge. O Getsemane, geograficamente falando, esse ano nós vamos levar uma caravana a Israel, e é tão legal quando a gente vai a Israel, que a gente caminha literalmente na Bíblia. E o Getsemane é o limiar entre a cidade, quer dizer, o Getsemane já está fora de Jerusalém, né? Está no Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras você vê a cidade de Jerusalém. Então, o Getsemane, que está nos pés do Monte das Oliveiras, passava do Monte das Oliveiras, já era o deserto. Então, era o limiar. Quando um bandido, por exemplo, queria fugir, se passava do Monte das Oliveiras, ele já estava livre. Porque aí ele ia ter que se virar para sobreviver no deserto, mas as pessoas não iriam atrás dele pelo deserto. Então, talvez ali, ó, Jesus ali, no pezinho do monte, né? Satanás, às vezes, tem sugerido no coração dele, vai, casca fora. Vai, enquanto é tempo, vaza. Em muitos momentos, Jesus se retirou, porque não era chegada a minha hora. Não é assim que ele falava? Não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E ele se retirava estrategicamente. Mas naquele dia, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele estava angustiado? Estava com medo? Estava. Ele ia ser sacrificado. Poxa, quem não ficaria com medo humanamente falando? Ele não sabia o que, já pensou, carregar nos seus ombros o pecado, o peso do pecado do mundo inteiro? Meu Deus, eu não gosto nem, a gente nunca vai saber. Sabe aquela música que a gente canta? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Só Jesus sabe o peso que ele sentiu. E ele, angustiado, disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E Filipenses diz assim, foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre. Ou seja, é pela obediência à palavra e à vontade de Deus que a nossa luz brilha. E esse texto que a gente acabou de ler fala sobre o sal também. O sal, quando perde o sabor, para que ele servia? Para virar pavimento da rua. Como a rua é terra,
não serve mais, não dá gosto, não dá sabor nem nada. Pega todo esse sal e joga na rua. Joga na rua para virar pavimento, pavimentação. Você já percebeu que quando o crente não salga, quando aquele que crê, quando eu falo crente, gente, não estou falando do evangélico, não. Eu estou falando daquele que se submete a Jesus Cristo, que reconhece Ele como Senhor e tem buscado andar nos seus caminhos. Quando o crente, aquele que crê, não faz diferença, não salga, ele é o agente secreto do reino, ninguém sabe em que o cara crê. Ele frequenta a igreja, mas nunca fala de Deus, não vive de Deus. Na hora que tem a piada suja, ele entra no meio da piada suja, ele ri da piada suja. Assim, não tem diferença nenhuma, é todo mundo do mesmo cheiro. A gente não sabe se é bode, se é ovelha, porque o cheiro do bode também está. A gente fica assim, aquela confusão. Você já reparou que ele começa a ser pisado pelos homens? Você pensa, é o diabo. Não, não é o diabo, não. É a mão de Deus mesmo te resistindo. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede sua graça. Muita coisa que a gente vive na nossa vida não é a atuação do diabo, é a consequência da nossa desobediência. Porque 99% de obediência é desobediência. A gente obedece, às vezes, a Deus em umas coisas que nos convém, mas em outras a gente passa batido, faz vista grossa. Ah, porque é difícil demais. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A porta não foi reformada, ela continua estreita. Seguir a Jesus implica em negar a nós mesmos. Se você quer seguir Jesus para adequar o evangelho às suas preferências, você está sendo enganada, minha linda. Porque não rola. Nós é que somos moldadas pelo evangelho, e não ele é torcido para nos satisfazer e se adequar àquilo que a gente gosta e prefere. Agora, quando parece que a gente está perdendo, poxa vida, mas negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, assim, né? Esse caminho é meio difícil, não é não? Não é não. Porque quando parece que você está sendo tolhido de alguma coisa, que você está perdendo alguma coisa, na verdade, você está sendo liberto. É tão interessante isso. Foi para a liberdade que Cristo nos resgatou. Você já viu as pessoas, por exemplo, no carnaval? Elas vão para o carnaval e elas estão buscando o quê? Alegria. As pessoas vão para o carnaval, vão brincar o carnaval porque elas estão buscando alegria. Elas estão buscando satisfação, elas estão buscando, às vezes, preencher um vazio que tem dentro delas. O mesmo motivo, por exemplo, que leva as pessoas para o álcool. Por que eu bebo um vinho de vez em quando? Ah, eu bebo um vinho de vez em quando porque eu fico relaxada, me dá uma alegria, uma zonzeira. É uma substância que tira você do seu estado normal. Ah, eu fico leve, é gostoso, parece liberdade, mas não é. Você vai precisar da substância para ficar feliz. Depois, em muitos casos, infelizmente, não fica só na taça de vinho. A taça de vinho satisfaz por um tempo, depois precisa de mais uma, depois de outra, e assim começa o alcoolismo. Outros migram do vinho para as drogas. Ah, é só uma maconha, só um baseadinho, gente, não é crack nem nada, o que tem de mais? É só um baseado. Dá uma zonzeira, delícia. A vida é muito estressante, vamos fumar um baseado. Estão buscando o quê? Alegria. Vai para o carnaval, está buscando o quê? Alegria. Mas o alcoolismo destrói famílias. Do baseado vai para o crack. E uma família inteira é dizimada. Só quem tem um viciado dentro de casa sabe o que é. E quando ele começou, ele não era um viciado. Ele só estava buscando um barato, um escape, uma onda. Quando vou buscar o carnaval, eu fui só para pular, gente. O que tem? Me fantasiar. Eu gosto do barulho da bateria, é tão gostoso. Mas aí eu conheci alguém. E aí não ficou só no beijo, no abraço.
virou cama, virou prostituição. Aí uma vida foi concebida, mas eu não quero ser mãe. Então vamos ali na clínica clandestina fazer um abortinho básico. E o ciclo de maldição e escravidão do diabo está trazendo uma geração inteira cativa, amarrada, subjugada, mas com o título de liberdade. Enquanto Jesus continua convidando. Negue-se a si mesmo. Não obedeça aos seus desejos. Abra mão deles como eu abri. E venha experimentar a liberdade. É isso que significa. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder, por amor de mim, a encontrará. A gente romantiza, né? Porque a gente pensa que esse versículo está falando de perseguição religiosa, que alguém vai chegar com uma metralhadora, vai falar, nega Jesus, senão você morre. Você vai falar, não nego, pá, morro. Mártir da cruz. Né? Existe essa realidade, principalmente nos países do Oriente Médio. Tem irmãos nossos que estão morrendo por serem cristãos. Mas aqui no nosso deformado mundo ocidental, onde a gente leva essa vida boa e infantil, porque as trincheiras árduas de batalha amadurecem o povo. Você vai lá no Oriente Médio, o povo é crente mesmo. Mesmo. E quando eles estão sendo degolados, não tem nem um pouquinho de desespero no olho deles. Eles não estão desesperados, eles não estão gritando, não estão pedindo, meu pai, minha mãe. Eles estão morrendo com uma dignidade, quase como Estevão, que enquanto era apedrejado, sorria, porque via os céus abertos e o Filho do Homem. Uau, gente, é outro nível de cristianismo, é cristianismo adulto. Nós ainda estamos aqui no nosso... brincando de casinha ainda, sabe? Fazendo desenho para o pai, para ele colar na geladeira do céu, sabe como? Mas o Senhor está nos chamando para um tempo de amadurecimento, porque Jesus não vem buscar uma noiva criança. Jesus vem buscar uma noiva madura, pronta para as bodas. E nós temos que deixar desse evangelho de meninices, que fala uma coisa, mas faz outra. Que vem na igreja, mas não tem piedade. Que dá o dízimo, mas não acode o órfão e a viúva. Que abençoa e fala doce com todo mundo aqui na igreja, mas que dentro de casa é uma pedra no sapato, é um pé de guerra, é um com a boca dura com o outro, é um machucando o outro. Jesus está falando, primeiro ele fala, eu sou a luz do mundo, e depois ele fala, vocês são a luz. A minha luz vai brilhar em vocês. E não é só nesse texto que a gente acabou de ler, não. Nós temos outros textos que vocês não precisam abrir. Mas olha, em Mateus 5,14 ele diz, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. No capítulo... em João 3,19 diz assim, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está falando. Em João 12,46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus está chamando a gente para andar na luz e para iluminar. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cumprindo o nosso propósito? Nas coisas simples, gente. Às vezes a gente pensa que Deus vai usar a gente só na frente das multidões. Ser uma bênção para vocês aqui em cima da plataforma é fácil. Eu tenho um dom que Deus deu, e o dom de Deus é irrevogável, Ele me deu o dom da oratória, eu falo, vocês gostam de ouvir, e aí? Eu não quero ser uma bênção na plataforma. Eu quero ser uma bênção no meu relacionamento com as pessoas. Essa é a maneira onde Deus se derrama, se revela. Nos nossos relacionamentos interpessoais. Por isso que lá em Efésios fala assim, enchei-vos do Espírito. Como? Como que eu vou me encher do Espírito? Falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando graças por tudo,
ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no amor do Senhor. Perceba, todas as coisas que dizem respeito a gente ser cheio do Espírito tem a ver com o outro. Falando entre vós, sujeitando-vos uns aos outros, dando graças por tudo. Como é que estão os nossos relacionamentos? Como é que está o nosso casamento? Você é uma mulher iluminada dentro de casa? Porque ser iluminada na igreja a gente é fácil. Põe a sainha no tamanho certo, põe a roupinha de crente, adota o crentez. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Olha o manto. Né? A gente adota o cristianês, o crentez. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Queima, Senhor! Você já conhece um ônibus, você está lá na frente do ônibus, alguém lá atrás grita, misericórdia, você já pensa, tem um crente aí. Mas ficou um negócio tão banal, a gíria de crente ficou tão banal, que agora tem um tanto de gente que não é crente que fala misericórdia. Ou então o crente desviado, está na lama, está lá, ó, abraçado com o capeta, mas continua falando misericórdia. A gente adota a postura, a aparência de justiça. E é isso que a gente julga nos outros, né? Por isso que o crente que não está mergulhado em Jesus, a irmã chega a piricrente. Conhece a piricrente? Conhece? E quem disse que ela é piricrente? A roupa dela, né? Pois é, só que ninguém sai por aí seminua à toa. Antes eu ficava na fila das fuziladoras da pericrente. Eu ficava, olha lá a roupa da irmã, sangue de Jesus. Olha o crentez aí, sangue de Jesus tem poder. Olha lá a piriguete crente. Veio para a igreja, né, querida? Armada e perigosa, ele veio para matar e vai matar mesmo. E a gente quer fuzilar e chega para o pastor e fala, pastor, dá uma palavra de exortação, põe aquele vídeo da Helena Tanuri falando sobre a roupa da igreja, que luta. Mas ninguém ensina aos homens a ter um olhar puro. O problema não é a pericrente, o problema é que quando um homem nasce de novo, ele deveria santificar os seus olhos. Eu sei que se eu olhar para aquele decote, isso não vai fazer bem para o meu casamento. Então eu não olho. A primeira vez pode ser um acidente, a segunda já é proposital. Ensina os seus filhos, mãe, a não olhar a mulher como um objeto de consumo. E ensina suas filhas que para elas serem amadas, elas não precisam de encurtar a roupa e vestir o decotão, porque o que elas pensam que é amor, um olhar amoroso, é na verdade um olhar de consumo. Ele só quer te consumir, te usar e te descartar. Atrás de um decote, uma saia curta, tem um apelo, um pedido, me ame, me aceite, me goste, me olha com um olhar assim, que me faça sentir que eu presto para alguma coisa. Quando a gente conversa com essas meninas que andam com essa roupa armada e perigosa, elas estão com um grande vazio dentro de si, elas estão querendo aprovação, elas estão querendo aceitação. E elas perceberam que, elas achavam, eu não valho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas perceberam que um dia colocaram uma roupa e que alguém olhou de um jeito diferente, e elas gostaram disso. E quando elas põem a roupa curta, elas estão querendo ser amadas. Que grande equívoco. Vamos ensinar às nossas filhas que elas valem muito mais, porque o corpo envelhece, a juventude passa, e que elas devem atrair o homem certo, com o olhar certo, não pela sedução da juventude e das belas formas, mas pela totalidade do seu ser. Ela é um ser que merece ser cuidado, respeitado, e ela tem que se gostar do jeito que ela é. As meninas que são seguras consigo mesmas, que gostam de si, elas não precisam do decotão e da saia curta. Elas se garantem. Mas as meninas que estão com saia curta e decotão, elas estão querendo, sabe? Um olhar. Agora ensinem aos homens. Ensinem aos homens
a respeitar as mulheres, mesmo que elas estejam sem roupa, a não olhar as mulheres como algo que deve ser consumido, a serem protetores, a serem amorosos, sem serem levianos. Se ensina muito para as meninas que não devem usar decotão porque provoca coisas ruins nos homens. Mas não se ensina aos homens a não ficar jogando 7-1 no ouvido das irmãs, né, querido? Aproveita que você está aqui, não mandei você vir, mas você veio. Né? Homens são levados por aquilo que veem, mulheres são levadas por aquilo que escuta. Às vezes o marido não elogia, já está lá no 12º ano de casamento. Eu já disse para ela que eu amo ela, se um dia eu mudar de ideia, eu comunico. Tem os caras que são assim, né? Misericórdia. Aí chega o galalau e fala assim, ô irmã, foi no salão? Cortou o cabelo? Às vezes ela cortou 2 dedos do cabelo e o cara percebeu. Aí ela fica, cortei. Meu irmão, você é casado? Elogia a sua mulher. Elogia a sua. Para de elogiar a mulher alheia. Isso é defraudação. Uma vez eu falei isso com um rapaz, ele falou assim, Helena, ele reclamando comigo, ele é solteiro, reclamando que tinha muita pombagira atrás dele. Ah, misericórdia, vem umas lutas, Helena, vem umas lutas falar comigo, ei, fulano, não sei o quê. Só que ele anda todo perfumado, abraça todas as moças da igreja, chama todo mundo de coisa rica. Eu sei o piriguete macho. Não sou não, ele falando, e ele resistindo, não sou não. Eu sou carinhoso escambau. Aí a funcionária da casa, a gente estava se conversando isso ao redor da mesa, e a querida que estava nos servindo, estava ali lavando vasilha, já era uma senhora mais ou menos da minha idade, ela virou para ele e falou assim, e fica mesmo, que você fica abraçando a gente todo perfumado, a gente não é de ferro não. Eu, olha aí, ó, olha aí. Toma atento na vida, rapaz. Elogia a sua mulher. Gente, a maior parte dos casos de adultério que a gente atende começou com uma conversinha fiada. Tá bonito? Emagreceu? Fez luzes? Ah, vai lamber sabão. De vez em quando chega um cara de pau. Nossa, pastora, você é igual o vinho. Eu falei, menino, vou chamar o João para você. Tome tento, para de falar isso. Vai falar isso para sua mãe, rapaz. Como conversa fiada. A gente tem que vigiar na vida, gente. Vigia na vida. Anda na luz. Anda na luz, crente. Eu queria deixar com vocês mais um texto. Abra sua Bíblia aí. Desculpa. 2 Pedro. Pedro, capítulo 1. A partir do verso 1, 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pedro está escrevendo à igreja e está saudando a igreja. E aí ele começa no verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo,
sejam inoperantes e improdutivos. Essa é a versão NVI da palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 1. Presta atenção no que Pedro está falando. Graça e paz vos sejam multiplicadas, vocês que já creem em Jesus. Ele não está falando para não crente, gente, ele está falando para crente. Ele está falando para aqueles que já receberam a revelação de Jesus Cristo. Amém? Então ele está falando para mim e para você. Amém? E olha o que ele fala. Olha, seu divino poder, o poder do Senhor, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha o que eu falei aqui, para a vida e para a piedade. Para eu viver e para eu compartilhar. Para eu viver, para eu receber e para eu abençoar alguém. Para eu receber amor e para eu amar. Para eu receber perdão e para eu perdoar. Para a vida e para a piedade. Eu não vivo uma vida só focada em mim. Eu vivo uma vida pelo outro. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Como que Jesus me amou? Quando eu não tinha nada para ser amado. E o prumo que ele coloca para nós, o padrão que ele coloca para nós é como eu vos amei. Então, você não vai amar a pessoa depois que ela já estiver bonitinha, santinha na igreja. Você não vai amar a pessoa quando ela já for legal, quando ela já for cheia do Espírito. Não. Você vai amar a pessoa quando ela não tiver nada para ser amado. Igualzinho você foi amado pelo Senhor. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Esse é o prumo. Então, nós recebemos tudo que o apóstolo Pedro está falando aqui. Tudo de que necessitamos para a vida, para a gente viver, usufruir, sermos curados, sarados, e para a piedade, para a gente exercitar isso com o próximo. Seja esse próximo quem for. O familiar, a pessoa difícil do trabalho, aquela pessoa que é um calo no seu sapato. Amém? E ele continua. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Gente, conhecimento na Bíblia não diz respeito só a estudar. E não é só um conhecimento intelectual. Fala de intimidade. Algumas palavras, conhecimento, em alguns contextos na Bíblia, quando ele é usado conhecimento, se refere até ao conhecimento sexual. Vocês lembram lá quando é descrito o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus? Fala que José recebeu Maria por sua esposa, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho e ele chamou de Jesus. Então, esse conhecimento fala de intimidade. Sabe aquele versículo que fala assim, naquele grande dia, muitos virão até mim e dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos enfermos. Eu falo que esse texto é para crente e crente pentecostal. Porque os reformados, muitos deles não creem em expelir demônio, em curar enfermo. Então, é uma palavra direta para nós. Mas ouvirão, apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Como que Deus pode não conhecer alguém que Ele criou? Conhecer de intimidade. Eu não tenho intimidade com você. Você trabalhou para mim, mas você não agiu como filho. Você não se apropriou da sua filiação. Você não comeu na minha mesa. Muitas vezes você usou o meu nome para se dar bem, para se autopromover. Você não tem intimidade comigo. Eu não tenho intimidade com você. Você nunca vem na minha presença. Você usa o meu nome aí para torta e para direita. E o meu nome é suficiente para curar enfermo, para expelir demônio. É um nome que é sobre todo nome. Mas e aí? E você? Se perdeu dentro da casa de Deus, fazendo a obra de Deus? Pelo conhecimento de Jesus, nós vivemos uma vida plena. Nós recebemos tudo de que necessitamos, que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. E ele continua. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, ou seja, filhos. Filhos de Deus se parecem com Deus. Filhos de Deus agem como Deus agiria. Filhos de Deus são piedosos e perdoadores como Deus é. Filhos de Deus andam a segunda milha, dão a túnica e a capa. Filhos de Deus andam e vivem, têm o DNA de Deus. Não vivem mais como a carne, mas como o Espírito de Deus. E para isso, Ele nos deu o Espírito Santo. Ou seja, antes Deus habitava numa arca. Hoje Ele habita em mim e em você.
Se a gente tivesse consciência da grandeza desse mistério, gente, a gente ia prestar atenção em tudo que entra pelos nossos olhos, pela nossa boca e pelos nossos ouvidos. Porque o Deus vivo habita em nós. Eu fiquei vendo o povo de Deus, o povo judaico, né? O povo que deu origem. Nós somos gentios, a salvação veio até nós por Jesus Cristo, seu Filho. Mas o povo que Deus escolheu primordialmente foi o povo judeu. Jesus era judeu. E eu fico vendo lá no Muro das Lamentações, eles têm tanto temor. Por que é o Muro das Lamentações? Porque é a única parte que sobrou do templo de Salomão. O lugar onde habitava Deus na cabeça deles. Então, hoje, a presença de Deus ali entre os judeus está representada pelo Muro das Lamentações, onde eles vão fazer as suas orações e tal. E quando eles se afastam do muro, eles não dão as costas para o muro. Tamanha a reverência à presença de Deus. Quando eles têm que agradecer alguma coisa, eles vão para lá. Deus habita em nós. A gente vê a falta de entendimento do povo quando a gente vai para Israel e o povo vai para o Muro das Lamentações e ora igual os judeus. Eles vão para o muro, põem a mão no muro, põem papelzinho no muro, balança no muro. Mas nós temos Jesus. Jesus não é um muro, Jesus é a porta. Entra por ela, passa por ela, adentra a vida. Você não precisa de ficar com os rituais de papelzinho, de ficar balançando. Eles têm isso e eu respeito, reverencio a fé deles, o temor deles. Mas o Messias de Deus veio e eles não perceberam que o Filho de Deus encarnou. Eu oro pelos judeus, Senhor, revela-te a eles. Quando eu vejo eles lá no muro, eu fico, Senhor, revela-te a eles, Filho de Deus. Que eles te vejam, Jesus, que eles te percebam, que eles entendam, tira o véu dos olhos, Senhor. Eles amam ao Senhor, eles temem ao Senhor, tira a venda dos olhos, Senhor. E graças a Deus, a cada ano cresce o número de judeus messiânicos que reconhecem Jesus como Messias de Deus. Vamos continuar orando por Israel. Agora, me dói quando eu vejo um crente em Jesus lá no Muro das Lamentações, pondo um negócio no muro. Eu respeito, às vezes, as mulheres que vão com a gente, eu quero ir no Muro das Lamentações. Pastor, vai, minha linda, vai no Muro das Lamentações. Orou, ficou satisfeito, ficou feliz. Mas você sabe que o Deus que os judeus enxergam no muro está dentro de você? Pelo poder do Espírito Santo. Gente, vamos pedir a Deus essa revelação? Senhor, nos ajuda a perceber a Tua presença. Nos ajuda, porque quando a gente percebe a presença de Deus, tudo muda. Aumenta o nosso temor, a nossa reverência. E a gente começa a ter uma outra relação com o outro. Você não grita com o outro porque Deus habita em você. Você não maltrata o outro porque você carrega a presença de Deus. Gente, isso é muito doido. E Deus quer nos levar para esse entendimento libertador, que vai mudar a nossa atitude de dentro para fora. Não é no nosso esforço, mas, contudo, o apóstolo Pedro continua falando, esforçando-vos. Deixa eu ver nessa tradução aqui como é que fala. Por isso mesmo, verso 5. Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. O que ele está querendo dizer, gente? O primeiro passo é a gente que dá. E Deus leva a gente o resto do caminho. Vocês lembram a história do filho pródigo? O pai não foi buscar o menino na vida doida que ele estava vivendo. Ele teve que cair a ficha, tomou consciência e falou, eu vou voltar para o meu pai. Mas quando o pai viu esse menino lá, a Bíblia diz que o pai saiu correndo ao encontro dele. Jesus conta, né, desenha essa história para a gente. Você dá o primeiro passo de obedecer, e Deus vem e te conduz o resto do caminho. Você quer obedecer? Quer. Então eu vou te levar. Vem que eu te levo, eu te tomo pela mão, eu te sustento, eu te levo, eu te ensino o caminho. Acrescenta a sua fé. Conversão, gente, não é mudar de igreja. Conversão é mudar de direção e de mentalidade. Eu estava andando pela porta larga, vivendo a vida do jeito que eu queria, dando preferência a tudo que eu queria, os meus prazeres, minhas vontades, seguindo a vida e curtindo a vida doidado. Aí um dia eu encontro com Jesus e ele me convida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dá as costas para a porta larga. Dá as costas para suas preferências. E acredita, eu tenho um caminho mais excelente para você. Mas esse caminho mais excelente vai exigir uma atitude.
Conversão é mudança de direção. Acrescenta à sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. Passos. Cresce, avança, avança. Não fica só. A conversão, quando ela não avança, não é conversão, não é, é convencimento, né? Você se convenceu. Mas não muda nada na vida. Então você está na igreja há anos e você é a mesma pessoa. Deus não vai mudar a sua personalidade. Se você tem uma personalidade forte, você gosta de gritar, você gosta de cantar, você gosta de chamar atenção, na maioria das vezes é isso aí. Deus vai usar isso aí. Ele te colocou assim, Ele te fez assim com um propósito. Para aquilo que Ele tem para você fazer na terra, você tem esse modelo, esse jeito de ser. Mas Ele precisa controlar, pelo Espírito, esse seu jeito de ser. Então, se você tem tendência a ser controladora, Ele quer que você seja uma influenciadora. Se você gosta de falar alto, você não vai fazer barraco, você vai pregar nas praças. Sem microfone. Vocês estão entendendo? Se você é aquela que gosta de ouvir, como nós precisamos de gente que sabe ouvir. Gente que sabe ouvir sem julgar. Quanta gente vai se matar porque não tem quem escuta? A amiga liga para você e fica... Você fala assim, meu Deus, como é que você aguenta fulano? Não ligo não. Ela gosta de falar, eu gosto de ouvir. Glória a Deus, né? Mas se você não está controlada pelo Espírito Santo, você escuta tudo e depois... põe a boca no trombone. Ficou sabendo de fulana? Ela me contou o que aconteceu. Quer saber? Babado forte, querida. Deus te fez assim do jeito que você é, mas Ele quer que você viva debaixo do seu reino, debaixo do seu governo, debaixo do poder do Espírito. Caminha, acrescenta à sua fé a virtude. Tudo começa pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio, é o primeiro passo. Acrescenta à sua fé a virtude. Virtude, gente, é excelência moral. Faça o que é certo, mesmo que todos estiverem fazendo o errado. O que tem virtude moral, né, excelência moral, não marca lugar. Porque quando eu marco lugar, eu estou dizendo, eu me importo com os meus, que o resto se lixe. É a mesma mentalidade que está por aí no Brasil. E a gente fala mal dos políticos, mas está aqui, no nosso meio. Lá com os políticos só está ampliado as pequenas corrupções do dia a dia do brasileiro. Eu furo a fila, eu marco lugar, eu puxo o gato, eu compro produto pirata. É roubo. É roubo. Mas quando eu me beneficio, não é não? Por que tem tanto roubo de celular? Porque tem gente que compra o celular baratinho. Mesmo quando você fala, de onde, qual que é a procedência? Por que o celular que custa R$3.000 está custando 500? Não quero nem saber de onde veio. Eu quero me dar bem. É a mesma mentalidade que está em Brasília. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Acrescenta a sua fé a virtude. Faça o que é certo fazer, doa quem doer, mortifica a sua carne, negue-se a si mesmo, mas faça o que tem que ser feito. Se é o certo, eu sou crente, é isso que eu vou fazer. Eu vou ser um bom cidadão, eu vou pagar as minhas contas, eu não vou fazer dívida, eu vou manter o ambiente que eu moro limpo, eu vou manter a minha cidade limpa. O show evangélico, quando eu era do Diante do Trono, eu ficava entristecida. Quando eu acabava a ministração, todo mundo chorou, babou, se arrependeu pela nação. Quando ia todo mundo embora, lixo para todo lado. Se eu quero uma nação transformada, a nação começa a ser transformada através da minha atitude. Cada um de nós tem uma nova atitude. O meu país é um lugar limpo, eu quero que o meu país seja um lugar limpo, então eu limpo. Tem dia que eu passo pelo aeroporto catando papel. Você é lixeira? Não, eu sou cidadã do reino. Teve um dia que eu entrei no banheiro de avião. Quem viaja de avião e sabe de longas voos internacionais, o voo é o ó.
classe econômica, apertadíssima. Qualquer ônibus intermunicipal é melhor, gente, sério. Tudo apertado, o outro abaixa a cadeira, você sente o cheiro da cacunda dele. Glamuroso, assim, só que não, de glamuroso não tem nada, gente. Glamurosa só a primeira classe, lá não passa nem perto. Aí, muito bem, você vai de classe econômica. Quando você chega no final da viagem, você entra no banheiro, você fica... A coisa está estreita. Você vê, o povo está andando de avião, mas eu vou te contar, o negócio está feio. Aí eu não aguento. Eu entro no banheiro, para usar o banheiro eu penso, se alguém entrar atrás de mim, vai pensar que eu é que fiz essa bagunça. Então, o que eu faço? Faxina no banheiro. Aí eu entrei no banheiro do avião e estou lá, faxinei o banheiro, enxuguei a bancada, limpei, enfiei um tanto de papel na mão, limpei a borda do vaso, dei descarga, limpei, enxuguei o chão. É desse tamanho o banheiro. Mas eu jogo o papel no chão, esfrego, enxuguei, depois eu tenho as técnicas de limpar banheiro de avião. Aí, beleza, o banheiro ficou todo limpinho e tal, eu já estava às 2 ou 3 últimas horas de voo. Estava quase amanhecendo o dia. Aí eu saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, a mulher abriu. Uau! Que banheiro limpinho! Meu Deus! Eu falei assim, virei para ela e falei assim, fui eu que limpei. Aí ela falou assim, sério? Eu falei assim, sério, você conhece o princípio do também? Ela, não. Uma amiga minha me ensinou, uma pregadora do evangelho. Você deixa a dica. Não é você que é bonzinho, é Jesus que mora em você que é. Então, uma amiga minha me ensinou o seguinte, quando a gente tem Jesus, a gente faz aquilo que a gente precisa e também aquilo que a gente não precisa fazer. Porque o Senhor fez mais por mim. Então, eu usufrui o banheiro limpinho. Ela, ai, puxa, que lindo isso. Vai, querida, vai usar o banheiro limpinho. Ela entrou. Beleza. Quando estava faltando uma meia hora para acabar o voo, ela veio. Escuta, veio na minha cadeira. Escuta, eu fui lá no banheiro do outro lado. Tá uma marmota, tá imundo. Vai lá dar uma limpadinha. Eu falei assim, não. Eu virei para ela e falei assim, não, querida, agora você aprendeu o princípio do também. É a sua vez. Seja você a solução. Seja você. E ele continua. E a virtude, o conhecimento. O que a gente falou sobre conhecimento? Leia a Bíblia, conheça o Senhor, estude a palavra, mergulhe na palavra, porque a palavra nos limpa, nos santifica, nos exorta, nos consola. Leia a palavra. E através desse conhecimento intelectual, você também vai se aproximando da intimidade com o Senhor. Porque você começa a saber como ele pensa, como ele age, como ele faz. E ao conhecimento, o domínio próprio. Segura a língua, segura o garfo, desliga a televisão. Tem coisas que não edificam. Você é o que você come. Isso na vida, no prato, na vida física. E na vida espiritual também. Se você coloca a impiedade diante dos seus olhos todos os dias, não pense você que você vai continuar amando o Senhor da mesma forma. Separe-se. E ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança é permanecer. Fica firme aí, onde você está. Se Deus não mandou você se mover, não se mova, permaneça. Persevere. Ah, mas o casamento está difícil. Persevere. Fica no lugar onde o milagre pode chegar. Não se mova se Deus não mandou você se mover, não se mova. Persevere. Hoje tantas coisas são jogadas fora por quem não persevera, por quem não permanece. O inverno chega, mas se você permanecer no mesmo lugar, você vê a estação virando e a primavera voltando novamente. Persevere. E a perseverança, a piedade, misericórdia para com o outro. A mesma misericórdia que te alcançou. Não olhe para a piriguete.
Olha para sua irmã, mulher como você, que tem uma alma fragilizada e está levando ela a fazer escolhas ruins. Ore por ela. Seja amiga dela. Seja um exemplo para ela. Pare de julgar as pessoas pelo comprimento da roupa. Ame. Seja um referencial, se torne você um referencial na vida dela. Sabe-se lá Deus, a experiência que ela teve com a mãe, em casa, os exemplos que ela teve, as fragilidades que ela tem. Às vezes foi abusada sexualmente na infância, teve a sua sexualidade previamente despertada e agora não sabe como lidar com isso. Seja um instrumento de cura, piedade. E a piedade, a fraternidade. A fraternidade é o amor de irmãos. Irmão, você discorda dele, você não gosta dele, vocês brigam, quebra o pau, mas não vem um de fora falar mal do seu irmão. Não é assim? Não. Irmão meu, eu bato. Não é mais ou menos assim? Esse é o amor fraternal. Briga, discorda, mas no final um protege o outro. Não, aqui não. É meu irmão. Nós precisamos ter isso, principalmente na casa do Senhor. Tem crente que se junta ao incrédulo para falar mal de outro crente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E a fraternidade, o amor. O amor não é um sentimento apenas. O amor é a firme decisão de tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Você gosta de ser traído? Então não traia. Você gosta que mintam para você? Não minta. Você gosta que te engane? Não engane. Você gosta que te roubem? Não roube. Você gosta que só neguem o que é seu direito? Não só negue o direito do outro. Isso é amor. É tratar o outro da maneira que você gosta de ser tratado. Sentimentos flutuam. Um dia você ama, gosta muito, outro dia não. Um dia vocês são super amigas, outro dia um acorda com o virado, já não quero mais. Não é assim? Isso não é amor, isso é um relacionamento utilitarista e doente. Eu estou com uma pessoa enquanto ela me interessa, ela me serve. Isso não é amor. Por isso que Jesus falou, ame o seu inimigo. Quando eu lia isso, eu não entendia. Eu falava, como é que eu vou amar o meu inimigo? Estou querendo dar uma voadora nele. Senhor, eu nunca vou conseguir isso aqui, não. E o Senhor foi me ensinando pacientemente. Não, o amor não depende dos seus sentimentos. Você pode subjugar a sua raiva e responder com generosidade, com educação, com gentileza. Você não tem que deixar que as pessoas pisem na sua goela e façam o que queiram com você. Mas você pode comunicar o que você quer comunicar com firmeza, mas com delicadeza, com educação. Fulano, eu não gostei de como você falou comigo. Eu não trato você assim, então eu não gostaria que você me tratasse assim. Eu não dou liberdade a você para você colocar esse tipo de nomes em mim. Fica difícil a gente caminhar assim. Converse, exponha suas ideias. Com delicadeza. E se não for possível caminhar junto, a Bíblia diz que há tempo de separar. Mas nunca deixar de amar. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Que a sua luz, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz. Brilha. A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Mas quando a gente olha para ela numa noite escura, como faz diferença? Às vezes você vai andar na mata ou na beira do mar, naquelas noites escuras, lá pela meia-noite, o horário mais escuro da noite, mas se tem uma lua cheia, você vê tudo, você enxerga tudo, guia o seu caminho, não é assim? Mas a lua não tem luz. A luz do sol refletido na lua ilumina o planeta, ilumina as noites escuras. Que seja assim com a sua vida, minha linda. Que a luz do sol da justiça refletida em você
ilumine a todos ao redor. Que a sua excelência moral, a sua perseverança, o seu domínio próprio, fraternidade, amor, caminha, minha linda. Dê esses passos. Não se conforme com o seu cristianismo. Ah, estou salva. Ah, estou na igreja. A própria Bíblia nos adverte do perigo que é isso. Confiarmos na nossa justiça própria. Confie na misericórdia de Deus. Siga os passos do Mestre. Faça o que Jesus faria. Senhor, como o Senhor faria nessa situação? Pergunte. Como o Senhor responderia? Pergunte. E quando você falhar, dobre os seus joelhos diante dele e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me aperfeiçoe nessa área. Eu preciso crescer nessa área. E o Espírito Santo habita em mim. Ele é o professor. Ele me habilita, ele me treina, ele me corrige. Ele me leva a lugares que eu nunca conseguiria ir pelo meu próprio esforço. Pare de confiar no seu esforço, pare de confiar na sua justiça, pare de confiar na sua santidade. Mergulhe em Deus. Busque o Senhor. Deixa Ele te moldar, deixa Ele te aperfeiçoar. Para diante dEle. Receba da vida dEle, da luz dEle. O texto que nós lemos diz: aquele que anda comigo não andará mais em trevas, porque eu sou a luz. Eu não sei que circunstância que você está vivendo na sua casa, no seu trabalho. Talvez você chegou aqui nessa noite a ponto de acabar com o seu casamento, ou já acabou com ele. E você é crente há anos e anos. Não é frequentar uma igreja que faz da gente filha de Deus. Da mesma forma que não é estar dentro da garagem que faz um carro. Você pode ficar lá plantado dentro de uma garagem. Isso não vai fazer de você um carro. Assim como ficar dentro da igreja não vai fazer de você um cristão. Mas seguir a Cristo, se alimentar dEle. Contar com Ele. A gente faz campanha para tudo, a gente faz jejum para tudo, menos para ter excelência moral, perseverança. É tempo da gente parar de buscar coisa material, gente. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vêm, é consequência. Pare de tratar Deus como Papai Noel, como o gênio da lâmpada. Um Deus que você só se utiliza dele. Ah, eu quero Deus para melhorar a minha vida. Eu quero Deus para curar a minha família. Eu quero Deus para ressuscitar o meu filho. Eu quero Deus para o meu marido sair das drogas. Queira Deus por quem Ele é. Ame a Deus. Volte-se de novo para Deus. Tenha um relacionamento com Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deleita-te em mim e eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Tem coisas que eu pedi a Deus há 30 anos atrás que eu pensei, nunca virá. E eu esqueci, entreguei no altar, renunciei, deixei para lá, passou a não ser tão importante, porque Deus é mais, Deus é melhor. Eu passei a ter mais prazer em Deus. E Ele vem e faz questão de cumprir alguns desejos do nosso coração, não porque Ele precisa cumprir, Ele já me deu tudo, Ele não precisa me dar mais nada, mas para que eu saiba que a palavra dEle é fiel. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, se esse desejo coincidir com o desejo dEle. Deus é um Pai amoroso e Ele se alegra em nos dar dádivas, em nos conceder. Mas não tem um relacionamento utilitarista com Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Porque nós precisamos desesperadamente que o Senhor ajuste as nossas motivações. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes
nos distraímos, nos perdemos nos nossos próprios caprichos e no nosso egoísmo. Exatamente como a tua palavra diz, nós pedimos e pedimos mal, porque pedimos para gastar apenas nos nossos deleites pessoais. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Nos liberta do egoísmo. Nos liberta do cativeiro cultural e do cativeiro emocional. Nós não queremos ter uma fé emocional. Nós queremos ter experiências com quem o Senhor é. Com a verdade da tua palavra. Que a tua luz brilhe em nós, Senhor. Queremos ser iluminadas pela tua verdade. Iluminadas pelos teus princípios e valores. Iluminadas pela tua vida. Até transbordar. Enche-nos de ti, Senhor. Enche-nos da tua presença. Enche-nos da tua luz. Que sejamos como a lua. Que a nossa vida refletindo o teu brilho, ó sol da justiça. Ilumine a tantos que estão na escuridão. Que sejamos os portadores da tua graça, os portadores da tua misericórdia, os portadores do teu amor, os portadores das boas notícias do Evangelho. E a boa notícia é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o teu evangelho transformador nos transforme de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã nós temos mais um período juntos e eu quero encorajar vocês. Nós ainda temos alguns lugares, eu sei que a gente está aqui com o espaço bem tomado. Mas traga uma pessoa. Convide alguém para vir amanhã. Nesse tempo difícil que o Brasil está vivendo, o Senhor está nos convidando para a maturidade, nos convidando a sair da meninice. E eu quero liberar uma palavra específica para as mulheres que estão aqui nessa noite, que têm menos de 25 anos. Onde você está, mulher que tem menos de 25 anos? Pode ficar de pé no seu lugar? Só você que tem menos de 25. Nós já vamos terminar. Presta atenção em mim, meninas. A geração de vocês está vivendo a quarta onda furiosa do movimento feminista. O movimento feminista é uma bênção na sua essência, na sua nascente. Quando as mulheres começaram a se movimentar, na primeira onda do movimento feminista, elas queriam conquistas legítimas, que Jesus já tinha dado para a mulher, mas que os homens não entenderam. O planeta não entendeu. Como tantas outras coisas que Deus determinou para os homens. Homens, quando eu falo, é raça humana, tá, gente? Tantas coisas Deus determinou e decretou sobre a raça humana e as pessoas não entendem. Então, elas vivem a consequência da decadência. Quando começou a primeira onda do movimento feminista, existiam muitas cristãs envolvidas. Elas estavam lutando pelo direito pela igualdade de direitos, igualdade de voz, igualdade de oportunidades. E buscar essa igualdade é legítimo, porque Deus não criou a mulher menor do que o homem. Deus criou a mulher de uma maneira excelente e diferente. Ele olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora idônea. Mas esse auxiliadora não é depreciativo. Não é, no original, a palavra usada para auxiliadora é ezer. A mesma palavra que define o próprio Deus. Sabe no Salmo 46, quando a gente lê, o Senhor é o meu auxílio e meu socorro presente na hora da angústia? É a mesma palavra.
Então Deus, esse auxiliar que está lá, é uma palavra que define o próprio Deus. Eu criei você, mulher, para ser socorro, para ser solução de problemas, para trazer solução para aquilo que o homem não consegue resolver nele mesmo. Deus não cria a mulher menor. Tanto é que Ele só coloca a liderança masculina dentro do casamento quando Ele depois da queda. Depois da queda, Deus então coloca dentro do casamento o marido como cabeça. Porque Deus sopra vida no homem, não na mulher. Vocês entendem? Isso não torna homens e mulheres competidores por poder, diferentes para serem um time, uma equipe. Homens sendo homens que cuidam e protegem as mulheres, respeitam, guardam, defendem, cuidam, encorajam, incentivam, levantam. Eu só estou pregando porque eu tenho um marido seguro na sua identidade, que me encoraja, que me impulsiona, que ora por mim, que me abençoa e me libera para estar cumprindo o meu propósito. Ele é um homem que cumpre o chamado dele, cuidando de mim, me protegendo, me abençoando, me liberando. E eu procuro cumprir o meu chamado, honrando o meu marido e me submetendo a ele. Lembrando que a submissão é o papel dessas colunas aí que estão atrás de vocês. Está debaixo para sustentar, não está debaixo para ser oprimida, não está debaixo para apanhar, para ser estuprada. Mas nós nos desviamos. O movimento feminista radical, extremista, tomou um outro caminho. E entrou por umas partes que fomentam o ódio contra os homens, a insubmissão, a rebelião. E Deus não está nisso. Que vocês se levantem, mulheres jovens, na sua geração, para lutar, sim, pela igualdade de direitos. Mulheres merecem ganhar o mesmo salário por fazer o mesmo serviço. Isso é justo. Pela igualdade de oportunidades. Mulheres devem ter direito, sim, de estudar, de se desenvolver. E pela igualdade de voz. A mulher deve ser ouvida. Mas não façam isso pela rebelião, em nome de Jesus. Em cima da mentira contada para as mulheres, uma série de falsas ideologias estão sendo desenvolvidas em cima do movimento extremista feminista. Para você ser respeitada, você não precisa pintar o seu corpo e sair nua na rua. Você não precisa disso. Para você ser valorizada, você não tem que gritar. A maior arma da mulher é a docilidade. Não perca aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu abençoo vocês, mulheres jovens, para que vocês, em nome de Jesus, façam a diferença na sua geração. Todo extremo é beira. Não vá para os extremos, busque equilíbrio. Escute as mulheres que estão precisando ser escutadas. Dê voz. Lá em Provérbios 31 fala: erga a sua voz em favor daqueles que não podem defender-se. A violência contra a mulher cresceu absurdamente. Tem muita mulher sendo estuprada, tem muita mulher apanhando do marido. E nós precisamos de combater isso. Essa é a vontade de Deus, mas não pela rebelião, não pela violência. Não nos tornando iguais aos homens no que eles têm de pior. Ensinem a próxima geração de homens a ser exatamente os homens que Deus... Esse é o maior poder feminino. Nós educamos a próxima geração de homens. Que os seus filhos e as suas filhas se respeitem e entendam o propósito do homem e o propósito da mulher dado por Deus. Que Deus abençoe. Eu abençoo vocês, mulheres jovens. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, essas moças que estão de pé. São mulheres num tempo tão desafiador, Pai. Tantas ideologias falsas têm entrado, Senhor. Tantas lutas legítimas estão sendo lutadas da maneira errada. Pai, em nome de Jesus, dê para essas mulheres discernimento, autoridade, conhecimento. Coloca na boca delas, Senhor, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Levanta servas do Senhor para fazerem a diferença. Para que a sua vontade seja cumprida. Para que mulheres sejam tiradas do estado de abuso e violência. Que a próxima geração de homens sejam educadas segundo o teu coração. Que se levantem homens valentes, homens protetores,
homens com a sua essência restaurada, homens fortes, mas que não esmagam, que não abusam. Em nome de Jesus, Pai, ensina as tuas filhas, levanta as tuas filhas nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, pessoal.